Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Com efeito, diz Nosso Senhor, no Evangelho de São Lucas, diz, com efeito é como um homem que ao empreender uma viagem, chamou os servos e lhe entregou os próprios bens. O que é semelhante? Nosso Senhor está falando nesse capítulo todinho, parábolas que falam daquilo que Ele veio transmitir para nós, era o reino de Deus. É isso que quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos, venha a nós o vosso reino. Esse é o reino de Deus. Que reino que a gente pede que vem no Pai Nosso? O de Deus, né? Onde que Deus, com sua infinita sabedoria, bondade, beleza, amor, né? Tem umas leis, né? Que nos transmite. Então, viver no reino de Deus é fazer aquilo que também no Pai Nosso nós dizemos, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por isso que o reino de Deus é também chamado reino dos céus, né? O que são os céus? Os céus é um ambiente transcendente, eterno, onde está Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está lá, né? E quando nós pedimos que isso aconteça, que a gente capte, né? O projeto de Deus, a lei de Deus, o querer de Deus e coloque em prática. Então, esse capítulo todinho, Mateus 25, é o capítulo que o Papa Francisco gostava de dizer para os jovens, fala assim, olha, se vocês leem 2 capítulos do Evangelho de São Mateus, está feito, ele diz assim. Capítulo 5, capítulo 25. Né? No capítulo 25, no capítulo 5, perdão, no primeiro, de São Mateus, são chamadas bem-aventuranças, ou sermão da montanha. Né? Quando Nosso Senhor, daquele modo tão direto, tão simples, um tweetzinho simples, pá, de Nosso Senhor, fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Né? Felizes, bem-aventurados, felizes, né? Os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito mesmo, humildes, né? Porque deles é o reino dos céus, veja só, né? Bem-aventurados, diz, quando vos perseguirem, olha só, por amor, a verdade, a justiça, pois muito bem, né? E que maravilha, é o quinto. E que, de certo modo, vai mostrando de fundo o que é que Deus previu para nós, né? Qual o desígnio de Deus, se fala assim, o desígnio de Deus está no catecismo. Qual o desígnio de Deus para o homem, né? O desígnio, o projeto, né? O design, o projeto, o desígnio. O que Deus projetou? Quando criou todo esse universo e colocou esse bichinho estranho aqui dentro que chama homem, imagem e semelhança de Deus, né? É só dar uma olhada no universo inteiro, ver se acha. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pense em cada um de nós, um ser humano, assim, pensa um pouquinho. O bichinho bem especial, né? Que tem no universo, né? Bem especial, né? Pode ter uma estrela maravilhosa, não sei o quê, você vai ver lá, não tem nem vida, tá certo, né?
muito menos ainda uma vida do tipo da nossa, que é com inteligência, com amor, com vontade, imagem e semelhança de Deus, que é assim mesmo, né? Então o negócio é sério, né? E sabemos ainda que esse Deus é nosso Pai. Quando rezarmos, acabamos de recordar, o Senhor falava, quando vocês forem rezar, vocês se dirigem a Deus, né? Eleva a alma a Deus, esse é rezar. Esse é o contato íntimo com Deus que podemos ter todos. Já pensou? Acabamos de dizer para ele, eu tenho certeza que você está me vendo, que você está me ouvindo. E está mesmo, né? Só faltava, né? Se até o Google deve estar ouvindo a gente, você imagina? Está certo, Deus do Senhor, né? É evidente que, né, como a gente aprendeu no catecismo, Deus vê tudo, até os nossos pensamentos, lógico, é a mesma sintonia, né? Perfeita sintonia da nossa com Deus, né? Então, então quando vocês forem rezar, vocês dizem, Pai, começa assim, Pai, nossa, chamaram a Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de meu Pai, Pai, né? E então, esse capítulo 5, o negócio já abre para aquilo que é o tema do nosso recolhimento de hoje, que se fala os sonhos de Deus para nós. É outro modo de dizer dos desígnios de Deus, os projetos de Deus. O que Deus espera de nós? O que o nosso pai, né? Vocês que são pai, quase sempre pegam um filho e fica sonhando, né? Pô, vai ser isso, vai ser aquilo, a gente vê o jeitão dele. E fica um desejo enorme que ele realize aquilo que você vê que ele tem condições de fazer, de se desenvolver, que maravilha. Imagina então o nosso Pai Deus, né? Que sonha para nós nada menos do que sejamos santos, como Ele é santo, assim diz São Paulo, né? Antes mesmo da criação do universo, antes de tudo, pensou em cada um de nós para que fôssemos santos e imaculados na sua presença. O negócio é muito sério, né? Então, nessa primeira capítulo, as bem-aventuranças, a felicidade, provinha dessas pontinhos, assim como uma espécie de um cronograma, uma série de um programa, né? Faz isso, né? E depois o capítulo 25, que é o que nós acabamos de ler o trechinho aqui no comecinho, né? Que está explicando como é que funciona esse negócio de a gente estar plugado em Deus, conectado com Deus, na presença de Deus, em conexão com Deus, para ver o que você quer, papai. É assim que tem que falar mesmo. Porque isso é deixar que ele reine em mim. E a gente reza para que reine em cada um. Já pensou? Se todo mundo faz o que Deus quer, né? No casamento, no trabalho profissional, né? Na política, no esporte, onde for, tudo que a gente faça, a gente dá aquela perguntadinha assim, tá certo, né? Posso fazer gol com a mão? Não, filho, esse negócio não é legal. Tá certo? Você pode até ganhar o jogo, você vai ver que não vai pegar o céu sendo ladrão, tá certo, né? E assim tantas coisas mais, porque isso é um exemplo de tudo nós podemos fazer e plugado com Deus, e é o jeito certo de fazer, perfeito de fazer, que nos realiza de verdade, né? Pronto, né? Então, que o reino de Deus, o Senhor diz, já está entre vós. É o próprio Cristo, Ele é um caminho, Ele é a verdade, é a vida. Quando nós conhecemos o nosso Senhor e tratamos, fomos descobrindo. Mas aqui, veja só, nesse capítulo 25, agora, aparecem como que 3 parábolas, 3 historinhas, vamos dizer assim, 3 modos de Jesus explicar como é que é essa história como é que é o reino de Deus. A primeira, se você pegar no capítulo 25, aparece aquela parábola das virgens, as 10 virgens, chamadas 10 virgens, nécias e as outras que são prudentes. Prudentes ou imprudentes, vamos chamar assim, aquelas que estão conectadas com Deus e fazem as coisas como tem que fazer, o bem, ou aquelas outras que, é uma parábola que fala que o reino dos céus é como um casamento, uma festa, né? Lá no céu, aonde que o nosso Senhor chega e vê como é que estão o Senhor conquista como um noivo da festa, vamos dizer assim. E ver como é que cada uma daquelas que preparavam aquele casamento, aquela festa, são as virgens, que na época se organizavam e acompanhavam, faziam vestidos, né? É como fosse, logicamente. E aquelas que estavam preparadas, né?
compraram azeite, deixaram tudo prontinho, porque quando chegasse o noivo, agora pudesse... Eram prudentes, eram precavidas, então, Nosso Senhor falou, entra, muito bem, entra. Né? E aquelas que tinham imprudentes, despreparadas, não trabalham, não fizeram o que tinham que fazer, não compraram azeite lá para as suas lâmpadas, que era parte importante da sua função naquela festa, né? E não tinha, né? Aí foram comprar correndo na última hora, chegaram lá atrasados, tá certo, né? E Nosso Senhor falou, não os conheço. É uma parábola que mostra o projeto da nossa vida, é que ele nos dá umas condições, nos dá uns encargos, nos dá uma missão, nos dá... E a gente cumpre ou não, tá certo? Não é bem simples, né? Essa é a primeira parábola. Na última parábola desse daí, é aquela que o Papa gostava mais de insistir, porque era o reino dos céus, o fim dos tempos, é como vem um rei, que era o filho do homem, que era ele mesmo, Cristo, e vai colocar à direita, vai colocar os cordeiros, à esquerda ele colocava os cabritos, tá certo, né? Essa é uma visão típica de pastor, vamos dizer assim, daquele que era o ser humano, né? E depois diz para aqueles da direita, né? Muito bom, né? Então vai explicar. Na direita vão dizer, veja, eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava com sede, me deu de beber, eu estava nu, e você me vestiu, eu estava sozinho, me visitaste. Ou seja, eu estava necessitado de algo e você fez, tá certo? Né? E aí eles perguntarão, quando foi que isso aconteceu, né? Quando foi que o senhor estava necessitado de algo e você... Ora, todas as vezes que fizeste isso com o menor desses pequeninos, somos imagem e semelhança de Deus. Os batizados somos nada mais nada menos que enxertados em Cristo, somos filhos de Deus em Cristo. E de verdade, em cada um de nós está aí Cristo, né? Deveria estar, tá certo, né? E na verdade, não cada vez que... Então, muito bem. Entra no gozo do teu Senhor. E depois a parábola fala da esquerda, né? Diz, olha, pois então, malditos, no Senhor dos caras da esquerda, malditos, né? Eu estava necessitado, estava com fome, estava com sede, igual os anteriores, tá certo? E você não fez, tá certo, né? E eles dizem, pois olha, então, fala do fogo eterno, essas coisas todas, tá certo? Porque é mesmo, não cumprimos, deixa uma grande tristeza a Deus, porque aquela pessoa não cumpriu, né? O que tinha que cumprir, né? Muito bem. Então, é bom que eles não... E a parábola do meio, meu Deus do céu, eu expliquei tanto as outras duas que ficou faltando. A do meio que é a de hoje, a do meio, versículos 14 a 30. Essa parábola que ele fala assim, é como um homem que ao empreender uma viagem, chamou os seus servos e entregou os seus próprios bens. Quem é esse homem que viajou? É Deus, né? Quem são esses servos? Nós, cada um de nós, né? Ele entregou os seus próprios bens. Quem são os bens que tem Deus? Além de tudo, né? Acabamos de dizer, nos deu inteligência, nos deu uma vida eterna, uma capacidade de uma alma imortal, né? Capaz de poder sintonizar cada vez mais com o projeto de Deus, um negócio impressionante. Isso é Deus, né? Os seus próprios dons. Os de Deus nós temos, né? E ele diz o seguinte, os seus próprios bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada qual segundo a sua capacidade. Mas verificamos que realmente é assim, né? Alguns são especialmente dotados de inteligência, tá certo, né? De perspicácia, de tudo, tem uma cabeça especialmente dotada, e depois tem outro. São os talentos, essas palavras que cada um de nós falava no começo, que os pais não percebem tão meio assim, esse moleque tem esse jeitão, tá certo, né? São aquelas coisas próprias divinas, de inteligência, de determinação,
de criatividade, de amor, de generosidade, aquilo que é próprio de Deus, né? Ele deu para nós, cada um segundo a sua capacidade, valores distintos. Vocês sabem que talentos, na Sagrada Escritura, não é uma moeda, poder parecer uma moeda, né? Não é. É uma medida de 36 quilos, me parece, de prata. Cada 36 quilos de prata te dava um talento, tá certo, né? O valor de um talento. É como uma cotação do ouro, a cotação da prata da época, tá certo? Então, um talento era o correspondente a esse volume de prata, vamos dizer assim, né? E que era, mais ou menos na época, o valor de 6.000 denários. Denários era a diária, o que um operário costumava ganhar por dia, tá certo, né? Então, o que gastasse aquilo em 6.000 dias, 6.000 denários, é o valor de um talento, essas tantas de pratas, né? Eu fiz a conta rapidinho outro dia aí, vocês podem fazer fácil, tá certo, né? O que seria mais ou menos hoje com cotação da prata, que não sei o que e tal, ou então com cotação do salário mínimo, tá certo? Com cotação do tal, 6.000 correspondente, para ter uma ideia, né? Fica de 350 a 400 mil reais. Tá bom, né? Um talento, para começar a vida, dá para começar, tá certo? Fazer algumas coisas, tá certo, né? Esse ganhou 1, o outro ganhou 5. Logicamente, você multiplica por 5, dá bastante, tá certo, né? Já em torno de milhões, dão milhões de, né? É um modo de chamar que deu bastante para nós, tá certo, né? Deus nos deu bastantes qualidades. É só verificar, começamos nossa meditação dizendo que é só verificar o que é um ser humano. O ser humano é uma coisa muito séria, né? Compara com qualquer outro que a gente conhece, não é? Do ponto de vista dessas coisas todas aqui, as qualidades que nós temos. Se nós estamos falando isso daqui, tá certo? Imagina só ir compreendendo e entendendo, né? Tenta explicar isso para o cachorrinho, que você gosta tanto, você não vai entender, tá certo, né? Então, não, tá bem acima, né? Pega o macaco, então ele pode fazer umas caretas assim, mas tá muito longe, tá certo, né? De ser aquilo que é o ser humano. Portanto, mas a cada um segundo a sua... Aquele que recebeu 5 talentos foi logo negociar com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, aquele que recebeu 2, lucrou também ele outros 2. Mas o que recebeu um só foi abrir uma cova na terra e esconder o dinheiro do seu senhor. E depois de um tempo, voltou o senhor daqueles servos, chamou-os às contas. O que recebera 5 talentos chegou, apresentou outros 5 talentos e disse: Senhor, 5 talentos me entregaste, aqui estão outros 5 que ganhei. Respondeu o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel em coisas de pouca monta. Para Deus, 5 talentos, 10 talentos, não é nada. Evidente, né? Mas para nós é bastante, né? Mas fosse fiel no pouco, e as coisas que são poucas, dar-te-ei a superintendência de coisas grandes. Entra no gozo do teu Senhor. É o céu. Aí, você entra na alegria do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor. E isso, no final da nossa vida, podemos chegar e falar isso aqui, tá certo, né? Você me deu esse talento, muito bem. Agora, o que eu vou receber é um negócio muito sério, é conexão íntima já e perpétua com Deus, com a verdade eterna, com o bem eterno, com a vida eterna, com o amor eterno. E mais ainda, né? Com todos os que estão na mesma circunstância, tá certo, né? Que maravilha, tá certo, né? Que maravilha. Esse é o sonho de Deus para nós, né? E o que é mais interessante, qual é? É que depois fala o seguinte: chegou aquele que recebeu 2 só. Então ele chegou e disse a mesma coisa. Você me entregou 2, aqui estão outros 2 que eu reguei, 4, né? Deu óbvio 4, né? E veja só, tinham consciência clara que eles não eram donos do talento. Eles são administradores dos talentos. Nós somos os administradores da nossa vida. O dono é tudo Deus, lógico, né? O reino é dele, as coisas são dele. Por que nos empresta, entre aspas? Por que nos confia esses talentos? Porque sabe que ao colocar em prática, eu me realizo, né?
É por isso que a gente merece o céu, sim, com a graça de Deus. Os talentos se referem às graças que recebemos, né? E então que bom, com as graças que eu pego emprestado, faço um financiamento no banco e com isso eu faço a minha empresa, né? Impressionante, né? Depois eu devolvo o dinheiro, logicamente, né? E com juros, aquela coisa toda. Os juros, como o senhor vai explicar para as pessoas. Bom, é uma comparação que eu acho que é fácil de entender para o nosso senhor colocar, né? E sabemos que... Então, mas agora que aquele que recebeu 2, recebeu outros 2. E olha só o que diz nosso senhor aqui, né? Senhor, me desse 2 talentos, aqui estão outros 2 que eu ganhei. Disse o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel em coisas de pouca monta, dar-te-ei a superintendência de coisas grandes. Entra no gozo do teu Senhor. É o mesmo. O que nosso Senhor nos dá quando, né? Por isso que nosso Senhor, em outros lugares, vai explicar, olha, dá e dar-se-vos-á, rende e você vai ver, né? Uma medida abundante será derramada no seu seio. E é o grande presente eterno, da vida eterna, né? Não pede que o de 2 tenha feito 4, ou tenha feito, perdão, 10, como o outro, tá certo, né? Não, né? E teria acontecido a mesma coisa com aquele de 1, se ele tivesse feito mais 1, pelo menos, tá certo, né? Foi aquele, o nosso Senhor vai falar para ele, né? Olha, recebeu aquele que tinha 1 e disse-lhe, aquele que recebeu 1, disse, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, recolhes de onde não espalhastes. Com medo fui esconder o teu talento na terra. Aqui o tens, aquilo que era teu. E respondeu-lhe o Senhor, servo mau e preguiçoso. Você sabe qual é o oposto de a virtude oposta da preguiça? Preguiça é um pecado capital que estraga os projetos da gente, tá certo, né? Os projetos de Deus para a gente, na verdade, né? Quantas vezes São José Maria falava, aquele que puder ser sábio, não lhe perdoamos que não seja. Se o Senhor deu inteligência para isso, tem que desenvolvê-la, né? Para o serviço dos demais, né? Para amar, aquela parábola do primeiro lá que diz, pois olha, estava com fome, deixa de comer. Quem tem inteligência para projetar, organizar, distribuir a economia, conhecer bem toda a doutrina social da igreja e montar as empresas como tal, tem que fazer. Para dar de comer, para dar emprego, para muita gente, né? O Senhor nos dá os talentos, não é para eu ficar riquinho, tá certo? E pronto, né? Não, é para amar, né? É para render, para isso, como é Deus, nosso Pai é Deus, é assim, né? E amar, como dizia Pascal, é dar-se, é produzir, entregar, pensar nos outros. Então, uma pessoa que puder ser sábia, tem que estudar, sim, senhor. E se não estuda, por quê? Por preguiça, mas como, tá certo, né? Não, né? Já viram que dureza que dá quando o pai deixa uma fortuna para o filho, que é um vagal, filhinho de papai, tá certo, né? Terrível! E torra tudo, tá certo, né? Que pena, tá certo? Seria. Ou nada, que alguém investisse lá nos nossos estudos. O meu pai, que era um homem simples, carpinteiro, vamos lá. Lógico que tem que render, só faltava, né? Bom, então, por isso que o Senhor nos dá a sua graça, né? Graça é a própria vida divina em nós, inteligência divina, força divina, né? Capacidade divina para fazer, né? E vocês perceberam, quando a igreja canoniza santos, o que é que verifica? Que o camarada realmente fez produzir o que Deus, o Senhor deu para ele. Só isso, tá certo, né? Sim, tem santos tipo São João Paulo II, nossa, tem uma vida lotada de uma grande cabeça, um grande coração, uma grande... Portanto, mas rendeu mesmo, né? E quando morreu, fez lá o testamento, o que tinha? Nada. Não tem nada, a gente está aqui para... Os que nos entregamos a Deus, não temos nada. E para quê? Só a gente pega o que os outros precisam, tá certo? Me precisa para trabalhar, me dão aqui uns trocinhos, maquininha para a gente
Sim, os instrumentos de trabalho não é meu, não é certo? Não? E assim acontece com o Papa e tal. Mas o que rendeu, né? E o que rende, né? As suas capacidades, né? E talvez outros menos. Outro dia eu preguei esse mesmo recolhimento para os padres, os sacerdotes, e vocês sabem que tem um santo que é o padroeiro dos sacerdotes, que chama Cura d'Ars, Santo Antônio Maria Vianney, né? Que era um homem que o Senhor deu-lhe poucos talentos, vamos dizer assim. Era ele preparava uma homilia para o domingo, ele passava a noite inteira de joelhos, uma homilia de 5 minutos, porque ele tinha dificuldade de juntar as ideias. Tem um talentinho só, mas o que rendeu, pessoas, você não imagina, né? É padroeiro de todos os sacerdotes, né? E vinha gente de toda a Europa, né? A confessar-se com ele, a dirigir-se com ele, né? Naquela cidadezinha de Ars, que hoje é visitada, que um dia que vocês forem para a Europa, vale a pena visitar na França, né? Uma cidadezinha pequititinha, estava perdida lá. Quando ele chegou por lá, a cidadezinha estava perdida, né? Pouquíssima gente, ninguém aparecia na missa, deserto nada, perdidão total. Tudo de joelhos, já é pouquinho, não só a cidade inteira, tá certo, né? Lotava as suas missas, mas depois os vizinhos, os outros, o país, o mundo inteiro ia falar dele lá, confessar-se com esse sacerdote. Bom, sempre que falei isso, por quê? Porque não importa o quanto nós recebemos, importa que a gente renda 100%, só isso, né? É 100%, né? Aqui tem, então, servo mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei, recolho onde não espalhei. Por isso mesmo, devias dar o meu dinheiro. Bom, e aos banqueiros, ou quando voltasse, receberia o que era meu com juros. Esse negócio dos juros, né? Tirai-lhe, pois, o talento, dai àquele que tem 10 talentos, porque todo aquele que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Ao que não tem, ainda aquilo que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, aí haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma das muitas vezes que Nosso Senhor fala que sim, a gente, é o sonho dele. Ele quer que o pessoal, que nós nos percamos, vamos para o inferno? Não, é um pai que não quer isso. De jeito nenhum. Qual que é o sonho? O nosso tem que ser. Querer ir para o céu, só isso, né? Querer ser santo. Perguntará a Santo Tomás, a irmãzinha dele, famosa, essa história. Que via aquela grande cabeça. Nossa, imagina só. Santo Tomás é outro que soube render muitos talentos que teve, tá certo, né? Por todos os séculos aí, uma estrutura mental espetacular, ajudar a pensar a fundo de verdade, a entender a realidade em qualquer época da história, porque quando você vai a fundo nas questões, não fica só restrito ao seu tempo, até daqui 2000 anos vão estar pegando as coisas de Santo Tomás para poder entender a realidade, é um negócio muito sério, né? Conhecer a Deus, etc, né? E a irmã dele via aquele homem impressionante, via, além disso, muito santo, né? E perguntou, Tomás, o que eu tenho que fazer para ser santa? Ou seja, para cumprir o sonho de Deus para comigo, porque afinal de contas todos temos que cumprir esse sonho. Esse é o sonho de Deus, né? O que é preciso fazer para ser santa? Tomás respondeu, querer. Só isso. Mas querer mesmo, tá certo, né? E quem não quer, já está daqui o preguiçoso. Que pena que a pessoa não queira. De verdade. Não quer, nós somos livres, né? Não teria graça nenhuma você ir para o céu na marra, né? Preguiçoso, desgraçado. Não tem sentido, você não quer. Por isso, como é importante, né? O tempo terminou. Vamos pedir a Nosso Senhor, na segunda pensaremos mais um pouco na prática como isso pode ser para cada um de nós, tá certo? O que Deus espera de cada um de nós com os talentos que nos deu. Em primeiro lugar, então pedir ao Nosso Senhor que nunca reclamar, nunca deixar a inveja entrar na nossa vida e pensar, o outro cara tem mais do que eu, por que Deus foi injusto comigo? Essas coisas que com frequência a gente ouve, né? Por que comigo, ó meu Deus? Né? Isso já quando as coisas vão mal, né? Por que comigo? Né? Nunca, às vezes, a pessoa para para pensar e fala assim, por que eu? Existe? Né?
Por que comigo? Você me colocou todos esses talentos que eu tenho, né? Que não são poucos, né? Muito melhor, né? Bom, estou dizendo que, então, então não reclamar. Nós podemos e devemos ser santos com aquilo que ele me deu. Pronto, só isso, né? É só fazer render, é só não ser preguiçoso, né? É só querer de verdade, né? E pronto. E esse é o sonho do Nosso Senhor para nós, né? O sonho é que a gente queira de verdade. Isso é querer bem, querer o bem, que significa amar. Amar é isso. Ama a Deus com todas as coisas. Ele faz de tudo o que o nosso Pai Deus, o que seu Pai Deus quer, e aprende a descobrir a vontade de Deus na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, e aí coloca em prática. Vamos pedir a Nossa Senhora. Imagina, hoje é o nascimento de Nossa Senhora, a igreja festeja hoje o aniversário de Nossa Senhora, né? No dia que ela nasceu, vamos dizer assim, dia 8 de setembro. E, como vocês sabem, né? As mães, o pai tem um sonho, a mãe está acompanhando também, tá certo, né? Daquele jeito próprio das mães, né? Pedir a Nossa Senhora que, de verdade, a gente peça muitas luzes a Deus, sempre, né? Para descobrir cada dia melhor o que é que Deus espera que eu faça com aquilo que Ele me deu, tá certo, né? E aí, que veja que alegria que vai dar quando a gente né, entra na alegria de Deus já. E não é só depois, hein? Quando você vê as pessoas santas, que foram canonizadas ontem, gente muito pequenininha, estão felizes durante a vida já. Quando você percebe que você está jogando bem, né? Você está fazendo a vontade de Deus, o cara já é feliz, né? E depois se completa no céu, completamente assim. Que a Nossa Senhora, então, nos entusiasme muito, cada vez mais, com ser pessoas santas de verdade, cumprir de verdade os talentos, porque cada um segundo a capacidade. Deus nunca pede mais do que eu tenho que fazer, do que eu posso fazer, nunca pede mais. Mas também não pede menos, não pede menos. É 100%, certo? Vamos pedir a Nossa Senhora que corresponda cada vez melhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda a pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Com frequência, orgulhamo-nos neciamente dos dons e talentos recebidos. Que tens tu que não hajas recebido de Deus? E se o recebeste, por que te glorias como se não o tivesse recebido? Cultivo no meu interior, movido por uma verdadeira humildade, um profundo agradecimento a Deus por tudo que tenho recebido dele. Chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um, 5 talentos, a outro, 2, e a um terceiro, 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Penso com entusiasmo na maneira de desenvolver os talentos recebidos de Deus para cumprir a missão que Ele me confiou.
Eu te confiarei muito. Entra na alegria do teu Senhor. Percebo que há perto de mim pessoas com talentos que, postos a serviço de Deus, poderiam render muito. Sei dar valor, sem inveja nem comparações, aos talentos dos outros. Como os ajudo a melhorá-los e a colocá-los a serviço de Deus e do próximo? Queres curar-te? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Desejo que Deus faça de mim um instrumento da sua graça para ajudar e curar muitas pessoas. Trato os meus amigos como Jesus o faria, com grande delicadeza, respeito e carinho. Rezo por eles e procuro descobrir-lhes horizontes de vida, respeitando a sua liberdade. Jesus disse-lhe: Levanta-te, pega a tua maca e anda. Tenho o desejo de ser ajudado, estando aberto aos bons conselhos que me possam dar os meus amigos, companheiros e familiares. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Lembramos dessa sonho de Deus, projetos de Deus, projetos do nosso Pai Deus, que quer nos ver muito felizes, né? Para sempre, inclusive, né? E que legal que a gente tenha aí 100 anos, mais ou menos, para fazer isso, para obter a vida eterna, né? E que legal
que Nosso Senhor tem assim. Ontem o Papa, ao canonizar esses dois, o Frassati e o na homilia, a garotada espetacular que estava assistindo, lotava a Praça de São Pedro, né? Disse que basta colocar Cristo de verdade como o chefe da minha vida, né? Para ser santo, e falava. E a pessoa, Deus quer fazer de cada um de nós, dizia Leão XIV, um capolavoro. Em italiano, capolavoro significa uma obra de arte perfeita. E é mesmo. E com frequência, muitas vezes, pode acontecer que a pessoa, desde pequenininho, percebe isso e começa a funcionar em sintonia. Quantos santos que deram com 8 anos foram canonizados? Francisco, por exemplo, esse garoto que viu Nossa Senhora de Fátima lá em Fátima. Impressionante, né? Quando vinha os casais consultar com o moleque. Olha, estão brigando lá, não estou entendendo. Ele ouvia e falava, faz assim, 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 assado. Nossa, que... Resolvia, né? E perguntava, como que vocês... Onde vocês aprenderam isso? Foi Nossa Senhora que ensinou, tá certo? A sintonia com Deus faz com que crianças muito pequenas, né? Possam ser mesmo santos. Outros talvez vão descobrir isso mais tarde. Santo Agostinho, até os 33, era uma bagunça desgraçada, desperdiçando seus talentos, tá certo, né? E de repente se deu conta, meu Deus do céu, né? E se converte, só o livro que conta a conversão dele continua produzindo maravilhas no mundo inteiro. E vê que maravilha que Deus quer fazer conosco. Quando a gente resolve levar as coisas a sério, só isso, né? Então, e faz um grande bem para os demais. A grande alegria de um cristão é precisamente transpassar para o outro aquilo que Deus lhe transmitiu, né? Sei que vários de vocês têm uma enorme experiência disso. Que alegria você poder ver o amigo lá que complicou a vida, coloca junto de Deus, acerta a vida. Que maravilha, né? É fazer um retiro, né? Casa direitinho. Enfim, pega os rudimentos, que é uma ignorância brutal hoje em dia, está certo por toda parte, né? Que maravilha que poder você passar para frente. E na nossa geração, e na outra, isso é para sempre, né? As coisas que nós fazemos. Pois a segunda meditação se trata disso, né? Houve uma festa dos judeus, é o capítulo 5 de São João, bem comecinho, capítulo 5 de São João. Diz, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, que tem 5 pórticos. Eu não fui nunca a Jerusalém, mas quem foi, que é um lugar que está lá, tá, as ruínas desse tanque chamado Betesda, né? E logo se entra nas muralhas de Jerusalém, uma muralha, uma porta que se chama das ovelhas, tá certo, né? Porque ali se passavam os animais pequenos e ovelhas, porque é chamada piscina probática. Probus é animalzinho pequeno, tá certo, né? Ovelhas e coisas assim, porque os judeus entravam por essa porta, davam um banho naqueles animaizinhos para depois serem oferecidos no altar, né? Como previsão daquilo que seria o sacrifício de verdade que ia ter no templo, que era o sacrifício do próprio Cristo, né? E que a gente, quando entra no oratório, nas capelas, na igreja, que obedece o que a igreja manda fazer, na entrada do oratório, na entrada da igreja, tem que ter uma pia de água benta. De certo modo, faz referência, simbólica, logicamente, àquela piscina probática, tem que lavar-se, purificar-se, tá certo, né? Colocar-se, e faz lembrar o nosso batismo, quando nós usamos a água benta na igreja, sou filho de Deus, já fui lavado na alma da graça, e peço que de verdade, naquele momento lá, aqui na igreja, não entre junto comigo
O demônio que está sempre querendo que eu entre confundir a minha cabeça. Olha que eu sou filho de Deus, hein? Eu fui batizado, tá certo? Sai de perto. Por isso que então, é assim que os padres da igreja sempre explicaram a comparação do Antigo com o Novo Testamento. Antigamente era só uma coisa que lavava fisicamente aqueles animaizinhos, tá certo, né? Para que tivesse ser oferecido dignamente lá no altar. Agora, aquela água, a água significa o batismo que nos lava a alma, né? Nós somos filhos de Deus, e aquilo é a graça e tal. E então, e nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos que esperavam o movimento da água. Durante muitos séculos, em muitas versões, se acrescentava uma explicaçãozinha isso daqui. Dizia que, de vez em quando, diz que um anjo, ou seja, um mensageiro de Deus, um poder de Deus, agitava aquelas águas. E quando a água era agitada por essa força de Deus, né? O primeiro que pulasse na água ficava curado, né? Essa era o que acontecia. Então, muita gente está esperando o movimento das águas, porque movimentou, tchum, vão cada um, coxos, paralíticos, todo tipo de gente estava ali. Ali nós sabemos que as curas físicas, né, elas são só um sinal da cura mais importante, que é a cura da alma da gente, tá certo, né? Das nossas almas, né? Então, aqui diz assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, estava ali. E vendo deitado, e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, como é que Jesus sabia que ele estava muito tempo enfermo na beira da piscina? Deus sabe tudo, Deus sempre soube tudo. E sabia, então, e sabendo que estava naquela circunstância, diz, vendo e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus, queres ficar curado? Olha lá, o verbo famoso, né? Você quer? Deus não obriga ninguém a ser batizado, não, querer, né? Logicamente que as crianças pequenininhas a gente faz a vontade do pai, tá certo, né? O pai que batiza, tá certo, né? E é muito bom que seja assim, né? Porque é um dever nosso, né? Do pai, os pais batizar, aliás, quanto antes, né? Quanto antes o batismo. Hoje, por acaso, comentei com alguns que era comum em muitos lugares cantar parabéns para Nossa Senhora. Porque é a festa de Nossa Senhora, o nascimento de Nossa Senhora, as pessoas batizadas. E eu falava que no México, quando a pessoa faz batizada, no México se canta uma canção que chama Mañanitas. Essas são as mañanitas que cantava o rei Davi, né? E por ser tus cumpleaños, te las cantamos assim. Se canta nos cumpleaños, significa aniversário, né? E aí começa a cantar uma canção que fala assim, que el dia que tu nasciste, nasceram todas as flores. É uma poesia, tá certo, né? Todas as flores, com o dia que eu nasci, tá certo, né? E diz, e en la pila del bautismo cantaram los ruiseñores. Ou seja, na própria pia do batismo se cantavam os rouxinóis, acho que são os ruiseñores, passarinhos, né? Uma festa, tá certo, né? Porque que vinha uma tradição de que no cristianismo, durante séculos e séculos e séculos, as famílias cristãs, né? Você procurava batizar assim que nasceu, lógico, a primeira coisa, tá certo, né? Primeira coisa. O que queria fazer, evidentemente, a sociedade era cristã, os pais não sabiam disso, preparavam-se direitinho, já tinham os padrinhos preparados, os padrinhos não precisavam ficar tanta burocracia como tem hoje em dia, porque já sabiam, já estavam lá, hoje tem que ficar treinando, porque o pai não sabe, o padrinho não sabe, um caos, certo? Né? Uma ignorância total. Mas só não sei por que veio à cabeça essa expressão, ou seja, que o batismo é uma coisa muito séria. E então, queres ser curado? Ou creio, só faltava se você não quer que o nenê seja
Se você quer que ele vacina, que ele quer que não sei o quê, como não vai querer que você imediatamente, já certo, né? Imediatamente já possa estar em estado de graça, né? Assim, por isso que é responsabilidade gravíssima dos pais não batizar quanto antes, né? E, se possível, né? No mesmo dia, né, que nasceu. E inclusive a mãe costumava ficar, só os padrinhos muitas vezes, né? Os padrinhos eram isso, tá certo? E apresentavam as crianças, batizavam, a mãe estava ainda em casa lá de resguardo, sei lá, essas coisas, tá certo, né? Bom, só para ter uma... Desculpa falar isso daqui, mas é que se perdeu tanto a noção e a importância de ser batizado, dos sacramentos, tá certo, né? E é preciso, logicamente, se alguém explicar às pessoas, um amigo que acabou de se casar, forma dele, explica direitinho, é uma maravilha, uma criança desde pequenininho, né? Desde pequenininho, né? Então, ali assim, havia 38, vendo-se deitado e sabendo já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus, queres ficar curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. E aquele é um dia de sábado. Os judeus ficavam bravos que Jesus fazia coisa sábado. Sábado tinha que ficar, não podia fazer nada. Até hoje são assim, os judeus, né? Nem apertar o elevador, você não pode. Né? Então, você tem que ser impressionante, né? O trabalho não pode fazer nada no sábado. Sim, se compreende, mas já se sabe que esses farisaísmos todos, Nosso Senhor já esclareceu que não é bem assim, tá certo? Não é muita regrinha não é fazendo regrinhas, você precisa conhecer a Deus, Nosso Senhor, direitinho. Mas o que fica é o seguinte, veja que esse homem falou, não tenho ninguém que me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer, colocar lá na piscina, né? O nenenzinho nasceu, ninguém botou ele na batizou. Ele não consegue fazer, ele é aleijado, coitado, né? Não conseguia entrar na piscina, né? Muitas vezes acontece isso. Quantas pessoas? Sabe como é que fala em latim essa frase aqui? Não tenho ninguém. Quando você pega o texto da Neo Vulgata, da Vulgata Latina, está lá na página do Vaticano, é só pegar a Bíblia, tem todas as línguas, tá? Logicamente a primeira está em latim, que é a língua oficial da igreja, né? É a língua oficial da igreja, certo? Né? Muito importante, né? E, então pega lá e você fala hominem non habeo. Hominem non habeo. Hominem significa homem, logicamente, né? Acusativo. Eu digo homem. Non habeo. Não tem homem. Não tem homem para fazer isso, caramba. Não tem ninguém. O São José Maria, pegando essa pequena frase, dizia assim, que pena seria as pessoas que estivessem ao teu lado, se aparecessem, pudessem dizer de você que ninguém me alertou que essa história de viajar com a noiva não está com nada, porque estraga a vida dos dois, tá certo, né? E todas as outras coisas que ele sabe que é de moral normal. Normal significa humana, tá certo, né? De bom senso, que logicamente Deus ratifica, esclarece, né? Então, e que nós temos que passar para frente, e que logicamente na sociedade descristianizada que temos, vou te contar, né? Os colegas de trabalho, né? Os vizinhos lá do condomínio que eles têm, os colegas lá do tênis ou do futebol de fim de semana, tá certo, né? Então, os amigos, né? O São José falava, seria uma pena que essas pessoas depois, se Nosso Senhor precisar, por que você não batizou? Por que você não casou na igreja? Por que você não... Né, já faz 2025 anos, caramba, que Deus veio à Terra, isso não é brincadeira, né? Todos nós, espero que sim, sabemos certinho. Deus só tem um, batismo só tem um, igreja só tem uma. E já é Deus que veio aqui. Ele que deixou tudo prontinho. Ah, como é importante conhecer bem a nossa fé.
E não só isso, transmiti-la. Que pena se pudesse dizer de nós, né, que essa frase, né? Então, ainda não se esgota a nossa caridade, diz São José Maria. Isso aqui é uma carta, fica um aconselho aí, eu sei que todos vocês são ávidos, e é muito bom que sejam ávidos de conhecer a doutrina do São José Maria, que é essa santidade precisamente no nosso trabalho profissional, na vida do dia a dia, não é? É assim, quer dizer, a santidade é para todos, e é verdade, mas Deus Nosso Senhor quis transmitir a São José Maria. E como é que eu faço essa santidade aí? Como é que eu caminho essa? Bom, é no dia a dia, né? Dormir como Deus quer que eu durma. Levantar como Deus quer que eu levante. Trabalhar como Deus quer que eu trabalhe. Fazer o relatório como Ele quer. Bem simples, né? Lutando precisamente contra aquelas coisas de dentro que eu não faça como Deus quer, né? Os pecados capitais, né? O orgulho, faz por vaidade, faz para aparecer, faz para... isso não serve para nada, né? Lutar contra isso, com retidão de intenção, né? Lutar contra a avareza, já comentamos antes, tá certo, né? A avareza é precisamente essa afã de acumular, juntar, enriquecer. Meu primeiro 1 milhão, né? É só ver a cultura está cheia disso daí. A finalidade da vida é ficar rico. Vai ficar, desculpa dizer, pelo amor de Deus. Fajuto. Sim, se Nosso Senhor quiser que eu... Sim, se é vontade de Deus que Ele me deu talento para administrar muitos bens. Que bom, né? Mas não se esqueça que Nosso Senhor, a quem muito se deu, muito se lhe pedirá, né? E é isso mesmo. Então, sim, se eu posso acumular, gerir, multiplicar os bens para que chegue a muita... Lógico que sim, mas o motivo não é ficar rico, tá certo? Não se leva nada dessa vida, na verdade, né? Nada, a não ser as virtudes, né? As qualidades, o amor, a entrega, a doação, como Cristo, né? Bom, por que comentei isso? Então, porque a soberba, a avareza, segundo o pecado capital, a luxúria, mamma mia. É brincadeira, como detona tudo. Luxúria é precisamente essa fome desordenada, desumana, brutal, da vida íntima, da vida sexual. Você está louco? As tentações contra a castidade, pelo amor de Deus, detona horas e horas do nosso dia a dia, da sociedade contemporânea, direto isso daí, de pensamentos fora do lugar, de ações, né? De tempo, sem falar, né? Falar de internet, nossa, mãe do céu. Detona com a sociedade. Bom, eu sempre recordo isso daqui porque todo mundo brigando por causa de, não, é aborto, assim. Por que fazer um aborto? Se não foi porque você pecou contra a castidade, você fez um ato sexual onde não se cumpria a finalidade do ato sexual, que é ter filhos, formar famílias, para que o Senhor pudesse dar talentos e encher esse mundo de gente pra caramba. Preguiçoso, vadio. Gasta a potência de dar a vida, de encher esse mundo de inteligências, né? E de amor, de gente bem preparada, como um moleque, tá certo? Irresponsável, tá certo? E que destrói famílias, destrói matrimônios, destrói o mais íntimo da pessoa, que é a capacidade de gerar filhos, meu Deus do céu, destrói, né? Bom, estou dizendo, então, é assim que eu encontro a Nossa Senhora. Que maravilha uma vida sexual de um casal que vive bem as coisas, totalmente entregue. Já é felicíssimo aqui na Terra. E que desgraça, né? Uma pessoa... Bom, então, é no dia a dia. E a gula, não nem falar, tá certo, né? E você busca do prazer alimentar, fora do, né? Às vezes, fora daquilo que é normal, tá bem simples, que Deus sempre preparou, né?
E depois a inveja, né? Nossa, quanta coisa, quanta puxação de tapete para tu conterrado, quantas noites sem dormir, porque... tá certo, né? Se carcomendo porque o outro, sei lá, foi promovido, eu não fui, o que foi, essas coisas todas, né? Mostra que não está trabalhando por amor a Deus, né? por amor esquecido de si, né? E assim todas as coisas, a preguiça, não, já falamos que aí, tá certo, é a primeira de todas, que faz a gente trabalho mal feito, não fazer as entregas que eu tinha que fazer, normal, tá certo, né? E é assim que a gente combate. O que é legal é que o Nosso Senhor dá a graça para isso. Essa é a certeza, né? Que até que, mesmo que a pessoa que ficou anos e anos e anos jogando fora os seus talentos, as suas qualidades, perdendo o seu tempo, um dia acorda, né? Deus queira que seja, todo mundo acorde. Deus quer que todo mundo acorde antes do tempo, né? Acorde. Quanto antes a gente acordar, melhor. Ah, por que eu falei tudo isso daqui? Porque eu falei, isso é o espírito do Opus Dei. Não tem que fazer... Sim, lógico que eu tenho que assistir a missa, lógico que eu tenho que bater os filhos, lógico que eu tenho que conhecer a doutrina, lógico, mas isso daí não... É para quê? Para trabalhar direito, para construir, que 24 horas do teu dia você esteja Deus reinando na tua vida e, consequentemente, fazendo com que reine na vida dos demais, né? Coisa mais maravilhosa do mundo. Um almoço com um amigo, nossa, mãe do céu, pode transformar completamente a vida dele e, portanto, da esposa e, portanto, dos filhos. Nossa, mãe do céu. Então, não pode. Então, diz, queremos fazer o bem a todos. Diz, tudo isso aqui eu falei que está nas cartas do São José Maria, carta 2, carta 1 e carta... Já saíram, são mais de 40 cartas. As cartas de São José Maria, como encíclicas, são tratados grandes sobre um tema concreto. Agora estão sendo publicadas todas essas cartas, né? Que eram coisas de família, coisas dentro da obra, né? Para a educação dos filhos, o trabalho de São Rafael, um negócio espetacular. Na carta número 1, que já foi publicada, agora acabou de sair a número 2, quer dizer, o volume 1. Volume 1 constou, acho que com 5 ou 6 cartas, umas 100 e tantas páginas, né? Um volume. Depois, no volume 1, número 24, está numerado, bonitinho. Tem um trecho aqui que eu trouxe, mas não vou ler porque o tempo acabou. Então, fica um conselho aí de ler, tá certo? Lê, porque é uma maravilha, né? Quando morreu São José Maria, o Papa Paulo VI, que era o Papa que reinava então, não é? Falou, olha, por favor, né? É um tesouro, não se perca uma palavra do que disse o Monsenhor Escrivá, o fundador do Opus Dei, porque isso é um tesouro para toda a igreja até o fim dos tempos, né? Ele que fazia leitura, oração todos os dias, com caminhos, livros do São José Maria, mas sabia de um volume de coisas que eram, na canonização, foram quase 30 mil páginas de escritos, tá certo, né? Do São José Maria, que é coisas desse tipo, essas cartas. Bom, ficou só o convite, então. Só um gostinho, um pedacinho da carta, por exemplo. Olha só. Queremos fazer o bem a todos, aos que amam Jesus Cristo e aos que talvez o odeiem. E não são poucos. Como você sabe, já são 200 anos, pelo menos, que é uma verdadeira carnificina, né? Com referência a Cristo Nosso Senhor, não estou brincando, né? Se inventou esse termo bobo aí, mentiroso, inclusive, os que são psiquiatras ou psicólogos sabem que está uma mentira no termo fobia, a fobia aplicada indevidamente, que fobia é medo de, né? Não é agressividade para com, tá certo, né? Então, as fobias todas que vão aparecendo por transfobia, não sei o que, fobia aí, né? Mas se fosse aplicar a maior de todas que há na sociedade contemporânea, se chama cristofobia. E não é pouco, é muito, né? Quase sempre os promotores das fobias por aí são pessoas que eles são terrivelmente contra Cristo. E os seus ensinamentos, né? Eu odeio, né? É mesmo, né? Enquanto políticos tem uma boa falando por aí, tá certo? Né? O nosso negócio aqui mesmo, né? O nosso partido, como você sabe, todo o socialismo,
coisas terríveis. São anti-Deus mesmo, isso, evidentemente o anticristo que é Deus, que é a terra. Então o negócio não é brincadeira com isso, né? É precisamente o que combatemos, exatamente a família, exatamente a cultura cristã, exatamente Deus. É isso, e abertamente. Então não é brincadeira, né? Então é a mesmo, né? Talvez não, mas é forte. Então queremos fazer o bem a todos, aqueles que amam Jesus Cristo e aos que talvez o odeiem. Mas estes, olha só como é que é São José Maria. Estes, ou seja, aqueles que odeiam a Cristo. Além disso, além de nós amarmos, podemos amar a todos, nosso Senhor nos ensinou assim. Até os inimigos que nos perseguem, nos caluniam, sim, coitados. Esses, olha aqui, esses, além disso, nos dão muita pena. E por isso devemos procurar tratá-los com afeto, ajudá-los a encontrar a fé, afogar o mal, repito, em abundância de bem. Não devemos ver ninguém como inimigo. Se eles combatem a igreja de má fé, a nossa conduta humana reta, firme e amável será o único meio para que, com a graça de Deus, descubram a verdade ou, pelo menos, a respeitem. E dá para ser assim. Os que estão ao nosso lado, né? Os deboches, essas coisas que eu acho que a gente encontra continuamente, meu Deus do céu, ou não, né? Esse aí, homem, que pena se não tem esse homem do lado que fala assim, cara, olha, você acabou de dizer uma bobagem, como é que eu vou te explicar? É bem simples, né? Grande parte dessas pessoas é assim. Eu não tenho culpa própria no assunto, certo? Né? Por isso que o Papa atual nos disse, olha, o Congresso de Coisas Sociais por aí, fala, olha, é preciso dar Cristo na íntegra a todos. Porque já faz bastante tempo que os nossos pastores, nossos sacerdotes e bispos até, só dão Cristo pela metade, não pode ser. Aquela mesma parábola que falávamos antes, lê até a parte de comer quem tem fome, a parte do inferno não conta. Oh, mas é importante saber que tem inferno, caramba. Não é brincadeira isso daqui. Fica só um Cristo assim bonitinho, não tapinha. Não, você tem que esclarecer que o negócio é feio. Tá certo? Se você não quer ser bom, não quer ser verdadeiro. E é preciso dizer com cheio de carinho, coitado. Essa é a expressão que temos que pedir ao nosso Senhor, em vez de ficar com raiva, com, sei lá, né? Com pessoas que não estão formadas, não estão bem. Aumentar muito mais o carinho, para que elas possam perceber que possam querer, porque ninguém se converte, ninguém passa as coisas se não quer. Bem simples, né? E se você cutuca o orgulhoso, briga com o orgulhoso, é pior. Aí que ele não vai querer mesmo. Por isso que o amigo é fundamental. Bom, assim que nosso Senhor, você quer ser curado? Ah, não, pronto, tá certo, né? E você vê que, bom, o realmente terminou, vocês me perdoem, passou muito do tempo já, mas vamos pedir a Nosso Senhor que bom, fica essa dica pelo menos, né? Consigam essa carta do volume 1 e volume 2 que saíram por aí, e vamos lá, tá certo, né? Você vê que é um tesouro prático, tá certo? De você realmente fazer com que Deus reine no teu dia hoje, agora, né? E que esse reino vai se expandir, vai se esparramando naturalmente, como Nosso Senhor ensinou, bem simples, né? Com simplicidade, com garantia, falando com os nossos amigos. Que Nossa Senhora, então, nos ajude. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.